Olá, estamos hoje aqui para falarmos sobre a estrutura de controle condicional. Na aula passada, nós começamos a ver o assunto estrutura de controle, onde nós vimos que uma estrutura de controle, ela define um fluxo de como os comandos vão ser executados dentro de um programa, né? Então, nós vimos na aula passada que a gente poderia ter três tipos, né? O sequencial, o condicional ou seleção e o de repetição. O sequencial nós vimos a aula passada, onde a gente tem uma sequência de comandos que eu sei que todos vão ser executados e na ordem que aparece. Por isso que a gente chama de sequencial, correto? Nós trabalhamos alguns exemplos, vimos alguns exercícios, eu resolvi com vocês lá, né? E hoje nós vamos trabalhar a estrutura de controle chamada condicional, tudo bem? Numa outra etapa, nós veremos a de repetição. Então, a condicional, ela é uma estrutura onde ela tem uma condição sempre associada a ela, que é analisada pelo processador da máquina para verificar se o que está naquela condição é verdadeira ou é falsa, tá bem? Dependendo dessa análise, é verdadeira ou falsa, é que algum conteúdo vai ser executado, tá bom? Então, a gente vai definir quais os comandos que vão ser executados no caso de ser verdadeira e quais os comandos que seriam executados se fosse falsa. Essa condição que a gente determina dentro dessa estrutura, ela é uma comparação de dois valores que podem ser constantes, né? Então, são aqueles números fixos, né? O 5, 10, o 2,6, ou um caractere, né? São as constantes que eu posso estar comparando. Podem ser conteúdos de variáveis, ou seja, eu posso colocar uma determinada variável lá na comparação, estou dizendo que o conteúdo dela é que vai ter que ser comparado. Ou pode até ser um resultado de uma expressão aritmética. Por enquanto, nós estamos com esses três fatores aqui, tudo bem? E essa comparação é feita por meio de operadores chamados relacionais. Esses operadores relacionais, então, a gente teria a ideia da igualdade, são dois sinais de iguais juntos, né? Então, se eu quero verificar se alguém é igual a alguém. Quando eu quero a ideia do diferente, eu coloco um sinal de exclamação junto com um sinal de igual. O exclamação na linguagem C significa não, é uma negação. Então, aqui eu estou dizendo se é não igual, né? Então, alguma coisa é não igual a outra, né? É a ideia do nosso diferente. Teria os caracteres menor, né? Que a gente já conhece, o menor ou igual, maior e o maior ou igual. Então, através desses operadores relacionais, eu posso estar colocando dentro de uma condição para que o processador avalie, correto? Então, quando nós trabalhamos na linguagem C, nós temos as estruturas condicionais, que a gente pode dizer que elas são simples ou então são compostas. Quando elas são simples, eu digo que eu tenho uma condição que é avaliada, e se ela for verdadeira, um bloco de comandos é executado. Se ela for falsa, nenhum bloco vai ser executado, tá bom? Então, eu só digo o que deve ser executado se a condição que for avaliada for verdadeira. Então, ela é uma estrutura um pouquinho mais simplificada, por isso que ela se chama simples. A estrutura na linguagem C, como na maioria das linguagens que vocês vão aprender ainda pela frente, a gente usa a palavrinha if, né? O I e o F em minúsculo. If em inglês, né? A palavrinha em inglês, que em português significa se, o SE da gente, que é o que nós todos os dias utilizamos quando queremos avaliar alguma condição, né? Se estiver chovendo, vou pegar um guarda-chuva. Se eu estiver com fome, eu vou parar para almoçar, né? Se eu não entendo esse exercício, vou estudar mais um pouco. Então, a gente está sempre usando esse se, né, como uma condição. Sempre na frente do se vem algo que a gente avalia ou que a gente passa para alguém avaliar. Na programação é a mesma ideia, tá? Então, a gente vai usar essa palavrinha if,
Entre parênteses, a gente vai colocar aquela condição que eu comentei lá atrás, que é alguém comparado com alguém. E depois, na sequência, a gente, dentro de um bloco, né, que na linguagem C é definido por um abre-chave, fecha-chave, a gente determina aqui dentro o que deve ser realizado, executado, né, caso esta condição seja verdadeira. Tudo bem? Então, o processador encontra um tipo de estrutura desse tipo, a primeira coisa que ele faz é analisar a condição. Dois possíveis resultados, verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, executa tudo que tiver dentro desse bloquinho. Se for falso, como ela é uma estrutura simples, ele não tem nada para fazer, ele continua a execução do programa ali para frente. Então, um exemplinho aqui, bem básico, né? Eu tenho aqui duas variáveis, que eu tenho chamadas A e B, não importa aqui o que elas são, né? Mas eu estaria dentro de um contexto onde, de repente, eu encontrei uma estrutura condicional aqui, onde eu coloquei para o processador analisar o conteúdo delas, né? Eu perguntei se o conteúdo da variável A é igual ao conteúdo da variável B. Tudo bem? Então, eu sei que A e B são variáveis, elas não são caracteres, senão elas estariam com aspas simples, né? Então, significa que no meu programa tenho duas variáveis, uma chamada A, uma chamada B. O conteúdo das duas vão ser avaliados. Então, o processador tem condições de fazer isso daí. Ele manda buscar na memória o que tem na variável A, manda buscar na memória o que tem na variável B, compara os dois e verifica se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é para executar esse bloquinho que vem sempre na sequência, que no caso aqui é um bloquinho, que começou aqui, fechou aqui, que tem apenas um único comando, que é um cout, né? Ou seja, mostrar alguma coisa no vídeo, mostrando essa mensagem. Os valores são iguais, correto? Ou seja, se eles fossem valores diferentes, não teria nada para fazer, ele não faria a execução deste bloco, pularia ele e continuaria o programa normalmente na sequência. Tudo bem? Então, isso aqui é um caso bem simplesinho de uma estrutura condicional simples. Um detalhe muito importante. Então, na igualdade, não esquecer que são dois sinais de igual, porque um sinal de igual, a gente já aprendeu, significa atribuição ou armazenamento. Serve para a gente pegar um conteúdo e armazenar dentro de uma variável, correto? Então, a igualdade na linguagem C, como no Java, no C#, tudo são dois sinais de igual que a gente utiliza. Aqui coloquei uma observação, então, dizendo que isso está acontecendo, né? Então, C, que é o nosso if, o conteúdo das variáveis A e B são iguais, o bloco a seguir é executado. Quando num bloco de comandos houver um único comando, que é o nosso caso aqui, só tem um cout, não é obrigatório o uso das chaves, abrindo e fechando. Ou seja, um bloco de comandos, a gente é obrigado a colocar abrindo e fechando chave se a gente tiver dois ou mais comandos. Não há necessidade de ter, mas é sempre interessante a gente colocar para visivelmente a gente enxergar um bloquinho acontecendo ali dentro, tá? E também para não ter aquele problema de esquecer, né? Porque se eu se esquecesse alguma coisa aqui de colocar essa chave abrindo e fechando, o processador entenderia que só teria apenas um único comando. Os comandos que viessem a seguir, ele ia entender que estariam fora da estrutura condicional. Nós temos, então, a chamada também composta, né? Então, nós temos a simples, onde a gente determina apenas o que deve fazer se a condição for verdadeira. E na composta, então, a gente já faz as duas coisas. A gente determina o que deve ser feito se ela for verdadeira e o que deve ser feito se ela for falsa. A gente determina dois tipos de blocos de comandos. Então, a estrutura fica com essa cara que tá aqui. Temos de novo a palavrinha if, que significa ser em português, a condição sempre entre parênteses, fazemos o primeiro bloco, né? Abrimos uma chave, até uma chave que fecha, que é o parzinho dela, tudo que tiver lá dentro é executado se a condição for verdadeira, que é sempre o primeiro bloco. Aí existe a palavrinha else, né? Else é uma palavrinha em inglês também, que em português significa senão, que é o que nós usamos na nossa língua, né? A negação do nosso se é o senão, né? Se acontecer isso, eu faço isso. Senão, eu faço aquilo, tá? Então, é a nossa ideia. Então, else é o nosso senão. À frente desse else, então, aí eu crio outro bloco de comandos, que também abre uma chave, até uma chave que fecha,
tudo que acontecer lá dentro vai ser executado se a condição lá em cima for falsa. Tudo bem? Então, essa é uma chamada estrutura composta. Então, a gente diferencia ela, então, da estrutura sequencial, que nem eu comentei, que na sequencial tudo sempre é executado e na ordem que aparece. Na condicional, não. Vocês vão ver que a gente tem comandos aqui e comandos aqui, mas nunca todos eles vão ser executados numa mesma execução do programa, porque numa execução pode ser que sejam só esses, pode ser que eu até faça uma outra execução do mesmo programa e acabe fazendo só esses daqui, mas nunca todos. Tá? Então, a gente faz uma coisa ou faz a outra. Coloquei aqui, então, um outro exemplo, parecido com lá atrás. Então, eu tenho de novo as mesmas variáveis A e B para serem comparadas, no caso da igualdade. Então, se o conteúdo da variável A for igual ao conteúdo da variável B, por exemplo, A e B tem o valor, A tem 5, a variável B também tem um 5. Então, se fosse isso, 5 é igual a 5, é verdadeiro. Então, vai aparecer no vídeo o quê? Essa mensagem, os valores são iguais. Agora, vamos supor que a variável A tivesse o número 8 e a B tivesse o número 12. Então, 8 é igual a 12? Não, isso é falso. Se é falso, esse primeiro bloco não é executado, eu vou para o senão e executo este outro bloco. Aí, no caso, apareceria no vídeo a mensagem, os valores são diferentes. Então, vejam que a gente tem dois comandos aqui, mas nunca os dois vão ser executados na sequência. É um ou outro. Tudo depende da condição que a gente colocar. Então, a estrutura condicional ela é muito importante nos nossos programas, porque nem sempre a gente tem exatamente aquilo que deve ser feito. Muitas vezes a gente depende de certos eventos, de certas comparações, para determinar o que é que deve ser realizado, isso ou aquilo. Tudo bem? Então, a estrutura condicional ela é muito importante. Aqui embaixo, então, eu expliquei, né? Que se, que é o if, o conteúdo da variável A e B são iguais, o primeiro bloco é que é executado. Se não, que é o nosso else, o segundo bloco é que será executado, tá? Então, essa é a ideia da estrutura condicional. A partir dela, a gente pode ficar variando outras coisas. Aqui eu coloquei um exemplinho de um programinha, então, completo, né? Tendo uma estrutura condicional, onde a gente vai receber por digitação um número inteiro, tá? Então, vai receber um número inteiro, e o nosso programinha vai ter que visualizar, quer dizer, vai mostrar no vídeo se o número que a gente recebeu é par ou se ele é ímpar. Então, na verdade, eu tenho duas possibilidades de resposta, dizendo este número é par, ou então eu vou dizer este número é ímpar. Então, como eu tenho duas possibilidades, eu vou precisar de uma estrutura condicional, ou seja, em algum ponto do programa, eu vou ter que verificar qual das duas mensagens eu vou mostrar para o usuário. Tá? Então, tudo vai depender da análise que eu fizer em cima desse número que vai ser digitado. Bom, vamos primeiro analisar o que a gente deveria de fazer. O que é um número par? Um número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Um número ímpar é o que termina em 1, 3, 5, 7, 9, tá? Isso aí é uma coisa fácil da gente analisar visualmente. Agora, para o computador, vai ficar meio difícil, não é que é difícil, né? Dá para fazer, mas eu teria que isolar o último algarismo, comparar com esses valores, dá para fazer, mas existe uma maneira mais fácil da gente determinar se o número é par ou é ímpar. Vejamos então, dado um número inteiro qualquer, se eu dividir esse número por 2 e o resto dessa divisão for 0, eu sei que este número é par. Então, vamos ver se isso é verdadeiro. Vamos pegar, por exemplo, o número 8, eu sei que ele é par, né? Então, eu pego o 8, se eu dividir por 2, isso dá 4, e o resto dá 0. 4 vezes 2, 8, para 8, 0. Então, o que significa esse 0? Significa que o resto 0 me diz que o 8 é um número par. Vamos pegar um outro número, 12. Se eu pegar o 12 e dividir por 2, vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada, 0. Então, deu o resto 0 de novo. Então, o número 12 é um número par. Então, deu para a gente já chegar a uma coisa mais simplificada do que ficar comparando o último algarismo. Vamos ver o caso do ímpar. A regrinha me diz que se eu pegar um número inteiro e ele for ímpar, e eu dividir por 2, o resto dessa divisão vai ser 1. Sempre vai ser 1.
Então, uma regrinha legal também para a gente usar. Então, por exemplo, vamos ver se funciona. Se eu pegar o número 9, que eu sei que é um número ímpar. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 1, 9. Ou seja, o meu resto é 1. Então, deu 1, portanto, o meu 9 é um número ímpar. Vamos pegar o número 23. O 23 dividido por 2 dá 11, né? 11 vezes 2 dá 22. 22 para 23, 1. Sobrou o resto, 1. Então, o número 23 é um número ímpar. Então, essas regrinhas são verdadeiras, tá bom? Então, todo número inteiro dividido por 2, que o resto da divisão dê 0, ele é par. Todo número inteiro que dividido por 2, o resto da divisão dê 1, este número é ímpar. Então, é algo mais simples para a gente colocar em termos de programação. Lembrando de novo que o nosso processador não sabe o que é par, não sabe o que é ímpar. Nós é que temos, através da programação, montarmos uma lógica que funcione para isso, correto? Bom, então vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui no nosso programinha. Coloquei os nossos includes normais, né? Vamos rever sempre isso daí. Lembrando que includes significa a gente está incluindo bibliotecas no nosso programa. No caso aqui, estou colocando a IOStream, porque eu vou usar o CIN e o COUT no nosso programa. Estou colocando também a biblioteca locale.h, porque no meu programa eu vou usar a funçãozinha a setLocale para permitir que eu possa, na parte texto, né, a parte visual para o usuário, usar caracteres em português. Então, a funçãozinha setLocale está armazenada dentro dessa biblioteca. Portanto, coloco as duas bibliotecas, né? Aqui vou definir as nossas variáveis. Então, aqui no caso, ó, eu criei duas variáveis inteiras, né? Uma chamada num e uma chamada resto. A num, aqui no caso, eu vou utilizar para ser a variável onde eu vou receber por digitação, né, o número inteiro. A resto é a variável onde eu vou usar para armazenar dentro dela qual o resto da divisão do número que tiver nesta variável por 2. A gente tem que pensar que a gente não sabe qual é o número que o usuário vai digitar, mas nós temos que criar um programa que permita que o usuário possa armazenar um número aqui dentro dessa variável através do CIN, e esse número eu consiga dividir por 2 e pegar o resto dessa divisão, tá? Então, vamos começar o nosso main, que é a nossa função principal. Abriu a chavinha dele aqui, essa chavinha vermelha, já fiz a primeira coisa de cá, já mandei executar a funçãozinha setLocale, dizendo que eu vou usar caracteres em português, né? Então, já tá lá bonitinho. Vou pedir para que seja digitado um número, né? Então, o cout, relembrando, mostra no vídeo uma mensagem. No caso aqui, eu estou mandando pular uma linha com /N, colocando a mensagem digite um número. Tá? Na sequência, então, como eu sei que ele vai digitar um número, coloquei o CIN, que me permite pegar o que está sendo digitado e armazenar na variável que está aqui na frente, que no caso é a variável num que eu declarei aqui em cima. Tudo bem? Então, eu sei que até este ponto aqui, se o programa executar na sequência, então esse trechinho aqui é sequencial, né? Todos vão ser executados. Eu sei que logo que o processador chegar neste ponto, dentro da variável num tem um número que eu não sei qual que é. Tudo depende do que o usuário digitar. E eu tenho que saber que esse programa pode ser executado N vezes por N pessoas diferentes e cada uma coloca um número diferente. Mas o meu programa tem que estar preparado para qualquer que seja esse número, saber se ele é par ou é ímpar. Correto? Bom, nós estávamos falando que se a gente pegasse um número e dividisse por 2, a gente podia verificar o resto dessa divisão para saber se ele é 0 ou se é 1. Como é que eu faço para pegar o resto de uma divisão? Lá para trás, nas nossas aulas, quando comentei com vocês sobre operadores aritméticos, nós vimos que nós temos a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, que são as 4 operações básicas. Na divisão, a gente usava aquela barrinha, né, que é o tradicional, mas ela me serve para pegar o quociente de uma divisão. Por exemplo, 18 dividido por 2, se eu usar barrinha, né, ele vai me dar o valor 9, porque o 9 é o quociente, né, é quanto é o resultado dessa divisão. Só que eu não quero o quociente, então eu não posso usar a barrinha. Eu vou usar o outro operador aritmético que eu comentei lá atrás, que é o operador porcentagem. Então,
Na programação, o símbolo porcentagem não tem nada a ver com porcentagem. Ele é um operador aritmético que me devolve o resto de uma divisão inteira. Ou seja, eu só posso usar a porcentagem com dois valores que sejam inteiros, nunca podem ser fracionários. E esse operador vai me devolver sempre o resto da divisão. Então, é isso que eu montei aqui, ó. Então, lembrando que a gente tem que, quando faz uma operação aritmética, a gente coloca uma variável para pegar o resultado dela, né? No caso, eu peguei a resto, tá aqui, coloquei o sinalzinho de igual para dizer que é para armazenar dentro dela o resultado desta operação. Então, o que eu mandei fazer aqui no caso? Eu mandei pegar o que estiver na variável num, que eu não sei o que é, depende do que o usuário digitou, mas o número que está lá dentro é para dividir por 2, só que como eu usei, desculpa, como eu usei o símbolo de porcentagem, eu estou querendo aqui o resto dessa divisão. Então, o resto dessa divisão é para armazenar na variável resto, tá bom? Eu coloquei aqui, ó. Estou calculando aqui o resto da divisão do conteúdo de num por 2. O resultado, que é esse resto, vai ser colocado na variável resto. Então, a gente já viu que se ele for par, aqui vai ter um zero, e se o que tiver nessa variável num for um número ímpar, a gente já viu que vai dar um valor 1. Então, aqui, eu sei que depois deste comandinho que está aqui, dentro da variável resto, vai ter um conteúdo, que só pode ser o 0 ou só pode ser o 1. Então, nós chegamos num legal agora, porque se eu avaliar o conteúdo que está nessa variável, eu sei exatamente o que falar para o usuário, tá? Então, se lá dentro tiver um 0, eu dou a informação para o usuário que o valor que está nessa variável é um valor par. Se dentro dessa variável resto tiver o número 1, eu posso dizer que o que está nessa variável é um número ímpar, tá? Então, como vamos fazer isso? Usando a estrutura condicional. Então, a nossa condição aqui no if vai ser a comparação do conteúdo resto. Então, eu perguntei se o conteúdo que estiver na variável resto for igual a 0, tá? Então, aqui vocês estão vendo que eu estou comparando variável com constante, tá? Se isso for verdadeiro, eu tenho que ir logo no primeiro bloquinho dizer o que deve ser feito. Então, o que deve ser feito se for 0? Deve ser feito o quê? Colocar no vídeo a mensagem, o número é par, tá? Abri a chavinha, fechei a chavinha, só tem um comandinho aqui dentro. Agora, e se não for 0? Então, vamos fazer um else, que é o nosso senão, e descrever o outro bloco. No caso aqui, eu fiz o outro cout dizendo o número é ímpar. Tudo bem? Então, essa foi a estrutura condicional que nós colocamos aqui no nosso programinha. Se ele for 0, eu falo que é par. Se não, é porque ele é ímpar, eu falo que o número é ímpar, tá? Então, não preciso nem verificar se é 1, porque a gente já testou pelas nossas regras matemáticas que só pode ter dois valores ali dentro, ou 0 ou 1. Se eu tivesse feito o contrário, por exemplo, aqui na condição, eu quis comparar com 0, mas eu poderia ter comparado com 1. Se eu fizesse, então, if resto é igual a 1, o que eu teria que mudar aqui? Eu teria que mudar o seguinte, inverter essas duas frases. Por quê? Se o resto é 1, eu daria a mensagem, o número é ímpar. Se não, o número é par, tá? Senão significaria ele não é 1, ele é 0, então daria número par. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente compara aqui, para que no primeiro bloco sempre tenha o que deve ser feito se for verdadeiro, e no segundo, que é do else, o que vai ser feito se for falso, tá bom? E o nosso programinha terminaria aqui. Uma outra visão que a gente pode ter seria vindo através de um fluxograma. Nós já usamos no nosso vídeo lá atrás, mostramos como que é a sequência, né, de um trechinho de uma estrutura sequencial através do fluxograma. Aqui também nós poderíamos pegar esse programinha que a gente acabou de ver e ver como ele ficaria através de um fluxograma a sequência dos comandos. Então, aqui eu coloquei, aqui não, a gente já até comentou que em fluxograma não há necessidade da gente pensar numa linguagem de programação, mas sim numa lógica do que a gente está fazendo, tá? Então, eu estou dizendo aqui que eu iniciaria meu programa criando duas variáveis, a num e a resto, colocaria uma mensagem no vídeo para o usuário digitar um número, então esse símbolo que eu usei aqui significaria isso para a gente, né? Quero que seja digitado um número, vou receber o que for digitado e armazenar em
num, que é a nossa variávelzinha que eu criei aqui. Então, recebe e armazena em num. Depois, eu mandaria fazer o cálculo, ou seja, o que está na variável num vai ser dividido por 2, o resto dessa divisão armazenaria na variável resto e continuaria para frente. Então, lembrando que a gente comentou no outro vídeo, né? Que quando a gente tem a continuação em outro ponto do desenho aqui, a gente pode pôr um conector, né? Dizendo, ó, aqui eu estou no número 1, procure o número 1 para saber onde você deve seguir. Ou seja, daqui é para vir aqui. Então, nesse outro trecho aqui é que entrou a nossa estrutura condicional que eu mostrei lá atrás. Então, este símbolo aqui, né, nosso losango, ele é o símbolo utilizado para as condições. Eu não preciso nem escrever a palavrinha C aqui dentro, tá? Porque ele já indica uma condição. Então, basta a gente escrever lá dentro o que eu quero comparar. Então, no caso lá, era comparar o conteúdo da variável resto com o valor zero, né? Se resto é igual a zero. Então, vejam que eu fiz dois caminhos, né, alternativos. Aqui eu coloquei um S de sim, aqui não. Ou seja, se o resto é igual a zero, sim, isso é verdadeiro, então vem para cá e mostre isso no vídeo, o número é par. Agora, se não, quer dizer, não é zero, então era porque era 1, você sai por este outro caminho e mostra a mensagem, o número é ímpar. De qualquer ponto que você tiver, você segue e termina o programa, tá? Então, ele fecha a estrutura. Então, ó, aqui temos um trechinho de uma sequencial, né? Nesse programa, e aqui temos um trechinho com uma estrutura condicional. Então, na condicional, quando a gente bate o olho no fluxograma, a gente já enxerga. Sempre temos uma condição, um caminho para um lado, um caminho para o outro. Tudo bem? Então, aqui é que a gente vê que eu nunca vou executar os dois caminhos, porque quando eu estiver vindo daqui, ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui, tá? Eu desvio por um dos dois lados, portanto, só um dos dois aqui vai ser executado, correto? Então, isso aqui é mais para a gente mostrar o fluxograma do nosso programinha, mostrando a estrutura condicional. Outras formas da gente colocar, então, a estrutura condicional seria como? Então, dado um if com uma condição, nós vimos que nós temos o primeiro conjuntinho de chaves aqui, que a gente colocava um bloco de comandos, né? Mas nem sempre nesses comandos internos são comandos simples, que nem eu fiz lá atrás, uma operação aritmética, um cout, sei lá. Eu posso ter outros ifs dentro dele, correto? Então, eu estou dizendo que eu posso aninhar ifs dentro de ifs. Aninhar do sentido de ninho, né? Colocar um dentro do outro. Então, aqui vocês estão enxergando esse if fora aqui marrom, né? Aqui é o bloco dele daqui até aqui, dizendo que deve ser executado se a condição aqui for verdadeira. Se não, vamos executar este outro bloco que está aqui. Então, neste caso, o bloco de cima, que é o bloco do que realizar se for verdadeiro, eu fiz uma outra estrutura de if. Então, vejam que eu comecei com if de novo, coloquei entre parênteses a condição, fiz um bloquinho de comandos aqui, else, outro bloquinho de comandos aqui. Todo ele ficou dentro deste bloco do if de fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas chavinhas abrindo e fechando para especificar. Então, a gente vai entender que este bloco de comandos aqui, ele vai ser executado se esta condição aqui for verdadeira. Esta aqui vai ser executada se esta condição aqui for falsa. Mas tudo isso daqui é executado se a condição de fora for verdadeira, tá bom? Então, é importante na parte textual a gente conseguir enxergar isso daqui, tá? A gente saber olhar as linhas, ler e entender o que está dentro do que. Por isso que as chaves aqui são importantes. E é importante, às vezes, a gente alinhar, que nem eu fiz aqui, e colocar o conteúdo do bloco, né, desse bloco marrom aqui, mais para dentro, tá? Para a gente visualmente conseguir enxergar alguma coisa dentro da outra. Para o compilador, não faz diferença nenhuma se você começar tudo na posição 1 aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas, visualmente, para a gente, é importante a gente conseguir olhar. Muitas vezes, o nosso programa tem 5.000 linhas de código. Se você tiver tudo grudado aqui no começo, você não vai enxergar nada onde vai achar a chave que é o parzinho da outra e assim por diante, tá? Nós temos muitos ambientes onde a gente escreve programas, né, em linguagem de programação, que eles são mais inteligentes, né, que a gente podia dizer, que à medida que a gente abre uma chave, ele já abre uma chave parzinho, já provoca que o que a gente escreve seja deslocado para cá, tudo criando um aspecto visual bom para o programador,
Bem, então, vimos aqui uma forma dizendo que dentro de um bloco de comandos nós podemos ter outras estruturas condicionais. Aqui dentro desta aqui, por exemplo, poderia ter um outro if também, tá? Aqui dentro da outra poderia ter um outro if e assim por diante. Mas sempre pensando nas chavinhas abrindo e fechando para dizer o que tem lá dentro. Outra forma que a gente poderia ter seria colocar esse if na parte do else. Ou seja, eu teria um if, a condição é verdadeira, faço alguma coisa. Se não, abrir a chavinha dele que vai daqui a aqui, onde eu vou descrever o que deve ser feito caso a condição aqui seja falsa. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu coloquei aqui? Uma outra estrutura de condicional começando. Então, ela tem um if com uma condição. Se essa condição agora for verdadeira, eu faço isso, se não, eu faço esse, tá? Então, é sempre a mesma ideia. Se é verdadeira, eu faço isso, se não, faço aquilo, tá bom? Então, a gente trabalha sempre nesse conceito e pode ir colocando dentro das outras. Então, eu mostrei lá atrás a gente trabalhando um novo if dentro dessa parte de cima e agora aqui mostrei um novo if nessa parte de baixo. Mas eu posso ter as duas também. Essa parte aqui de cima poderia ter ifs, nessa parte de baixo poderia ter if, que dentro do outro teria o seu if e assim por diante. Então, muito cuidado na hora da gente criar para não confundir essas chaves, tá? Muito importante a gente tentar enxergar isso dentro do outro. Este caso aqui, essa forma que a gente está comentando aqui, de colocar um if dentro da parte else, é algo muito comum, tá? Muitas vezes a gente tem uma variável que a gente verifica o conteúdo dela e ela pode ter várias possibilidades de conteúdo. Dependendo do conteúdo, eu faço uma coisa, se for um outro conteúdo, eu faço outra, se for um outro conteúdo, eu faço outra, e assim por diante. Então, isso aqui vai acontecer bastante. Por exemplo, se a variável tem um valor, eu faço isso. Se não, se a variável tem um outro valor, eu faço isso. Se não, eu poderia ter um se de novo aqui dentro. Se essa variável tem um outro valor, vou fazer isso. E assim por diante. Então, isso cai numa forma que a gente diz que é um alinhamento dos else ifs, tá? É algo mais simplificado de se trabalhar, tá? Foi criado dessa forma para a gente não ter tantas chaves dentro de chaves. Então, aqui a gente pode enxergar, ó, a ideia dos else ifs, ou seja, sempre que eu for para um else, eu começo um if novo testando alguma coisa. Este caso aqui, ele é muito comum quando a gente trabalha aquela ideia que eu comentei, é uma mesma variável com várias possibilidades de conteúdos e dependendo dela eu faço alguma coisa. Por exemplo, se eu tivesse uma variável x, né, e ela pode ter o número 1, 2 ou 3, tá? Então, eu perguntaria aqui, se x é igual a 1, faço isso. Se não, se x é igual a 2, faço isso. Se não, se x é igual a 3, faço isso. E assim por diante eu vou. Podia ter um outro else, se x é igual a 4, faço isso. Se não, se x é igual a 5, faço isso. Vejam que sempre nesse else, se eu colocar uma condição nova, eu sou obrigada a escrever a palavrinha if novamente. Então, a gente está vendo que este else é deste if de trás, este outro else é deste if de trás, este outro else é desse if de trás. Eu coloquei até vários pontinhos aqui, porque isso aqui eu posso fazer com N vezes que eu precisar. No caso aqui, eu coloquei na última delas um else, tá? Ou seja, se, nosso exemplo aqui do x, se x não era 1, não era 2, não era 3, não era 4, não era 5, que era o que eu esperava, eu posso dar nesse último caso, senão aqui, uma mensagem dizendo, ó, o valor de variável x está inválido, tá? Quer dizer, alguma coisa que eu estou mandando fazer. Tudo bem? Então, esta é uma forma muito comum de se usar a estrutura condicional quando a gente quer testar várias possibilidades de conteúdos, certo? Vamos ver um exemplinho da gente trabalhar isso daqui. Fiz um outro programinha aqui para vocês. Vamos tentar entender o que a gente tem que fazer, né? Antes de mais nada, vamos receber por digitação 2 números inteiros e também por digitação um operador aritmético, que pode ser o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos. Ou seja, o meu programa pode fazer somas ou subtrações. Nós já tínhamos visto um programinha desse tipo lá atrás, onde a gente recebia 2 números por digitação e a gente já fazia a soma e fazia a subtração e mostrava os 2 resultados.
Então, tudo ali era sequencial. Nosso programinha sempre mostrava a soma e sempre mostrava a subtração dos dois números. Este outro programinha aqui, agora, é diferente. Eu vou deixar para o usuário escolher o que ele quer fazer com esses dois números. Ele quer somar ou ele quer subtrair? Então, ele vai me digitar isso daí também, tá bom? A partir do que ele me digitar, né? Então, dependendo do operador aritmético que for escolhido, eu vou realizar só aquela operação, ou seja, só a soma ou só a subtração, e mostrar o resultado para ele no vídeo. Tá? Então, esse programa vai ficar diferente do outro lá de trás. Eu vou pegar dois números, ou eu vou somá-los e mostrar o resultado, ou eu vou subtraí-los e mostrar o resultado. Não tem mais aquela história de mostrar dois resultados, um ou outro. E quem escolhe é o usuário. Então, eu tenho que criar um programa que seja capaz de verificar o que o usuário quer e mostrar a operação para ele, correto? Então, vamos ver como a gente vai trabalhar. Temos as nossas bibliotecas, que a gente já está acostumado a usar, né? A IOStream, para o Sense Out, a Locale, por causa do set Locale. Variáveis, que eu vou trabalhar aqui. Então, aqui, ó, vamos ver. Eu preciso receber dois números por digitação, né? Então, eu criei um chamado N1 e um N2, os dois são inteiros, int, lembrando o que é int, significa que as variáveis, eu vou armazenar números inteiros dentro dela. Então, a N1 e a N2 são para armazenar esses dois números que vão ser recebidos por digitação. A variável result, que eu coloquei aqui, que também é inteira, ela vai servir para colocar o resultado da operação aritmética. Ou seja, eu vou colocar o resultado da soma, ou então eu vou colocar o resultado da subtração. Então, não preciso criar uma variável chamada soma e uma variável chamada sub, que nem eu tinha feito lá atrás, tá? Lá eu precisei porque eu ia fazer as duas operações. Então, eu precisava de duas variáveis para que cada uma tivesse um resultado. Uma teria o resultado da soma e outra teria o resultado da subtração. Aqui, eu só vou, na execução, só uma das operações vai ser realizada. Então, uma única variável é suficiente, porque ou ela vai ter o resultado da soma ou ela vai ter o resultado da subtração. Então, eu coloquei um nome bem genérico, né? Result, de resultado, para servir para isso daí. Então, essas três variáveis que eu criei aqui são do tipo int para números inteiros. Agora, estava dizendo aqui em cima que também vai ser digitado para mim um operador aritmético, ou seja, o usuário tem que digitar o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos, correto? Esses caracteres aqui, então, não podem ser armazenados em variáveis tipo int, nem float, porque elas são variáveis para números. Isso aqui são caracteres, portanto, eu preciso de uma variável tipo char. Então, lembrando, char é um outro tipo de variável que a gente tem, né? Que significa que naquela variável eu posso guardar um único caractere. Esse caractere pode ser uma letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais ou até dígitos numéricos de 0 a 9. Tudo bem? Então, aqui estamos usando três variáveis ints e uma variável tipo char, certo? Vamos começar o nosso programinha. Fizemos aquele set locale, né? Para permitirmos que a gente possa colocar caracteres em português, até aí tudo bem. Antes de mais nada, vamos pedir para que o usuário, então, me digite isso aqui. Então, no caso, eu tenho três entradas, tenho três digitações, né? A primeira delas, eu vou pedir para ele digitar o primeiro número que ele quer. O que ele me digitar, eu vou guardar na N1, que é a variávelzinha que eu criei aqui. Vou pedir para ele me digitar o segundo número que ele quiser, e o que ele me digitar, eu guardo na N2. Então, até agora, já tenho um número na variável N1, um número na variável N2. Agora, falta o quê? O operador aritmético. Então, de novo, Cout, digite um operador aritmético. Coloquei até entre parênteses aqui na parte textual os dois caracteres, né? Que é para ele saber o que ele tem que digitar. Ó, eu quero, só pode fazer o mais ou só pode fazer o menos, tá bom? O que ele me digitar, então, eu vou guardar naquela variávelzinha oper que eu fiz lá em cima, tá? Tipo char, para poder armazenar um caractere. Então, o que for digitado, eu armazeno nessa variável, tá? Então, até esse ponto aqui, eu sei que esse trechinho aqui sequencial vai ser executado, que é a parte de entrada para o nosso programa. Ou seja, se eu não tiver esses três conteúdos, eu não consigo fazer nada. Agora, o que eu vou fazer aqui para frente? A ideia seria pegar o conteúdo de N1, somar com N2, ou então pegar o conteúdo de N1 e subtrair de N2. Tudo depende do quê?
do que o usuário me digitou e foi armazenado na variável OPER. Portanto, essa variável é a variável onde eu vou ter que testar o conteúdo dela, correto? Então, na nossa sequência do programinha, eu vou começar exatamente assim, ó. Começar uma estrutura condicional, coloquei lá meu if, dentro do parênteses a condição. Eu quero que o processador pegue o conteúdo da variável per, que eu não sei o que o usuário guardou lá dentro. Eu quero que o processador verifique para mim se o que está lá dentro é igual ao conteúdo cruzinha, né? Sinalzinho de mais. Vejam que ele está entre aspas simples, porque ele é um caractere, ele é obrigado a estar em aspas simples. Então, aqui eu estou perguntando se o conteúdo de OPER é um mais, né? Pois até um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então, o que o processador vai fazer? Ele vai analisar, vai verificar. Então, eu sei que o primeiro bloquinho que eu colocar aqui de comandos tem que ser o que ele deve executar se isto for verdadeiro. Então, o que é para fazer se realmente o usuário colocou um sinalzinho de mais? É para eu pegar o conteúdo de N1, somar com o conteúdo de N2, o resultado armazenar na variável result, não é isso? Então, é isso que nós fizemos aqui, ó. Eu abri a chavinha, né? Que é o bloquinho do que deve ser executado se isso aqui for verdadeiro. Mandei o processador pegar o conteúdo de N1, somar com N2, o resultado armazenar na variável result. E também, dentro desse bloquinho, mostrar no vídeo a mensagem, pulando uma linha, palavrinha soma, 2 pontos, e mostrar o conteúdo da variável result. Por que eu fiz isso? Porque eu estou fazendo uma soma e eu quero que o usuário saiba que aquele número que eu estou mostrando lá é o resultado de uma soma. Então, vai aparecer a parte de texto, né? Soma, 2 pontos, e o conteúdo lá dele bonitinho, tá? Aí eu posso fechar a chavinha aqui do bloquinho. Então, aqui nós fizemos um bloquinho com 2 comandos, tudo bem? Então, é o que vai ser realizado, vão ser esses 2 comandos, vão ser realizados se o conteúdo da variável per tiver o caractere mais. Mas qual seria a outra possibilidade? Seria de ter o caractere menos. Então, o que ele iria fazer? Então, vamos continuar a estrutura condicional. Coloquei um else, né? Que é o nosso senão daqui de cima. Então, se não, né? Então, se for mais, faço isso. Se não, se o caractere, a variável OPER tiver o caractere menos, né? Se isso for verdadeiro, o que eu vou fazer? O contrário, né? Nós vamos subtrair o conteúdo de N1 com N2, o resultado armazenando na variável result e mostrando no vídeo a mensagem, subtração 2 pontos e mostrando o conteúdo da variável result. Então, vejam aqui aquilo que eu comentei lá atrás, eu estou usando a mesma variável, tá vendo? Porque ou ela vai ser usada aqui em cima ou ela vai ser usada aqui embaixo. Então, não tem problema de falar, eu perdi o conteúdo anterior, correto? Porque ela vai fazer a soma ou ela vai fazer a subtração. Tudo bem? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem bem essa parte. Então, se o conteúdo for mais, faço isso. Se não, se o conteúdo de OPER é menos, eu faço isso. Agora é o seguinte, eu poderia até ter assumido que se não é mais, é menos e já mandava fazer a subtração aqui, tudo bem. Mas quem me garante que o usuário vai me digitar um sinal de mais, um de menos? Pode ser que ele, sem querer, digitou a multiplicação, digitou a letra X, digitou a letra A, sei lá, fez qualquer besteira, tá? Então, ou ele fez sem querer ou fez por querer. Então, a gente precisa se precaver com relação a isso. Ou seja, eu vou criar mais um else aqui, que é o else final, para dizer que se isso é soma, faça isso. Se não, se é a subtração, faça isso. Se não, se ele vier cair nesse se não aqui, é porque esta deu falsa e essa deu falsa. Ou seja, ele não digitou nem mais, nem o menos. Então, eu vou fazer um último bloquinho aqui, dizendo uma mensagem operador inválido, tá? Então, qualquer outra coisa que ele me digitar na variável OPER, que não seja mais ou não seja menos, vai entrar por aqui. Então, aqui, ó, a gente montou uma estrutura condicional que tem 3 saídas, mas só uma delas é que vai funcionar. Então, gente, é importante a gente olhar aqui e textualmente conseguir enxergar isso que está acontecendo. Tudo bem? Tá? Ou ele vai fazer isso, ou vai fazer isso, ou vai fazer isso. E aqui eu estaria fechando a chavinha vermelha, que é a chavinha da função main. Fecharia todo o meu programa. Correto? Bom,
Na parte condição, às vezes a gente tem mais de uma condição, quer dizer, a gente pode ter mais de uma condição, nem sempre é só alguém comparado com alguém. Às vezes a gente tem uma condição, duas condições, três condições, dentro daquele parentezinho que a gente chama de condição. Então, na parte condição de uma estrutura condicional, pode existir mais de uma condição. Se existir, entre as diferentes condições que estão lá dentro, a gente usa operadores lógicos entre elas, tá? Esses operadores lógicos seriam, na linguagem C, dois E's comerciais juntos, que significariam a ideia do e, duas barrinhas verticais, né? Que na linguagem C significa ou, pelo que tem em termos em inglês aqui, and e or, né? E temos o exclamação, que é o não, ele serve para negar alguma coisa. A gente já viu lá atrás esse não aqui, quando a gente quer perguntar se alguma coisa é diferente de outra, né? A gente colocava exclamação igual, quer dizer, eu nego, né? Não é igual, é diferente. E esse exclamação aqui também ele serve para as condições. Para caso uma condição seja verdadeira, se ela tiver uma exclamação antes, ela vira falsa. Se o resultado for falso e tiver uma exclamação, ela vira verdadeira. Mais para frente a gente acaba usando alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu coloquei para dizer que esses três operadores são os operadores lógicos que a gente trabalha. E nós vamos ver aqui mais alguma coisa referente ao e e ao ou, tá? Então, quando a gente tem na parte condição mais de uma condição, o que o processador faz? Se só tem uma, é fácil, né? Ele analisa, é verdadeiro ou falso, acabou. Porque ele tem que chegar num resultado único. É verdadeiro para fazer isso, senão vai fazer aquilo. Então, quando tem várias condições, como é que ele trabalha? Primeiro, ele pega cada uma das condições e verifica se ela é verdadeira ou falsa, tá? Isoladamente. Depois, ele vê o que foi usado entre essas condições, se foi usado um e ou foi usado um ou, tá? E segundo uma tabela verdade que a gente tem, é uma tabela matemática, né? Ele pode trabalhar alguma coisa. Então, essa tabela verdade, ela trabalha desse jeito aqui, ó. Dada duas condições, né? Uma condição que ele já analisou e uma segunda condição que ele analisou. Se as duas deram resultados verdadeiros e entre elas tem um e, o resultado fica verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e tem um e entre elas, o resultado dá falso. Se a primeira que é falsa e a segunda é verdadeira e tem um e entre elas, o resultado continua dando falso. Se as duas derem falsos, ela dá falso. Ou seja, eu só consigo ter alguma coisa verdadeiro, final, se as duas forem verdadeiras. Ou seja, isto é verdadeiro e isto também tem que ser verdadeiro, para tudo dar verdadeiro. Correto? Quando a gente trabalha com ou, a gente já está dizendo pode ser isso ou pode ser aquilo, né? É essa a ideia. Então, ou basta alguém ser verdadeiro que serve para ser verdadeiro. Então, dada duas condições, se a primeira for verdadeira, a segunda é verdadeira, e eu usar um ou, o resultado é verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falso, com um ou, continua sendo verdadeiro, porque uma delas é verdadeira. Se for a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, continua dando verdadeira. Agora, se as duas são falsas, aí não tem jeito a gente conseguir um falso, né? Então, que eu escrevi aqui embaixo, considerando-se duas condições e seus resultados, quando se usa o operador lógico e, que são os dois e comerciais juntos, somente será verdadeira o resultado final se as duas forem verdadeiras, que é o que a gente conseguiu analisar aqui, né? Olhando para a nossa tabela verdade aqui também, a gente pode dizer que se eu usar um ou entre elas, só vai ser falsa se as duas forem falsas. É o condicional que a gente chega aqui, né? Só se duas forem falsas que dá falso, porque o resto sempre dá verdadeiro. Quer dizer, basta uma ser verdadeira, tudo pode ser verdadeiro. Disse também que aquele operador relacional não, ele é utilizado para inverter, ou seja, negar o resultado de uma condição, né? Mais para frente a gente trabalharia esse conceito. E eu disse o seguinte, quando a gente tem várias condições lá dentro, e entre elas está usando o e também está usando o ou, como é que o processador faz? Primeiro, ele faz a regrinha do e, tá? Ele procura quem tem com e faz aqui na tabela verdade para chegar no resultado. Depois é que ele trabalha com o ou, tá? Se a gente precisar que o ou seja testado primeiro, a gente coloca parênteses entre as condições que tem o ou no meio, que assim ela vai ser analisada primeiro. Mais para frente essas coisas vão fazer um pouco mais de sentido.
tá? Mas a gente tinha que comentar essa tabela verdade para vocês verem alguma coisa. Exemplificando um pouquinho o que eu falei lá atrás, vamos supor o seguinte, vamos supor que no nosso programinha nós temos uma variável chamada A, uma B, uma C e uma D. No momento, não sei porquê, não interessa aqui no momento pra gente, a variável A está com conteúdo 5, a B tem um 8, a C tem um 10 e a D tem um 15, tá? Se no meu programa tivesse uma estrutura condicional desse jeito, ó, é aquela que tem várias condições, né? Que comentei com vocês. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui um if, ó, vejam que tem duas condições aqui dentro. Eu quero saber se o conteúdo da variável A é igual a B e o conteúdo da variável C é maior que 4, tá? Então, montei duas condições. Então, como é que o processador vai fazer? Ele tem que chegar no resultado final, né? Como é que ele chega nesse resultado? Então, primeiro ele analisa a primeira e analisa a segunda para ver o resultado delas. Então, aqui a primeira. O conteúdo de A é igual ao conteúdo de B? A tem 5, B tem 8. 5 é igual a 8? Não, isso é falso. Então, ele colocou um resultado aqui, falso. Aí, vamos analisar a outra. A variável C tem um conteúdo maior que o número 4? Quanto tem a C? A C tem um 10. 10 é maior que 4? É verdadeiro. Então, verdadeiro aqui. Nós estávamos usando um E no meio. Pela nossa tabela verdade, lembra? Só dá verdadeiro se as duas forem verdadeiras, né? Então, no caso aqui, uma delas já é falso, o resultado final deu falso. Então, se nós tivéssemos um programa com essas variáveis, com esses conteúdos, em algum ponto do programa aparecesse esse if, desse jeitinho que tá aqui, o resultado disso tudo aqui daria falso. Portanto, o processador não executaria o primeiro bloco, ele ia procurar o else desse if para tentar executar o segundo bloco que tivesse lá, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar no seguinte, o processador tem que chegar no resultado final único quando tem várias condições. Por quê? Porque ele tem que saber se ele vai fazer o primeiro bloco, se não, vai fazer o outro bloco, tá? Vamos ver um outro exemplinho aqui. Vamos supor que eu tivesse um outro tipo de if no meu programinha, ainda para essas mesmas variáveis, com esses mesmos conteúdos. Aqui eu coloquei se o conteúdo da variável C for menor que D, ou, né, duas barrinhas verticais é o ou, o conteúdo da variável A é maior ou igual a B. Então, vamos analisar uma de cada vez. Analisando C com D. C tem 10, a variável D tem 15. Então, 10 é menor que 15, isso é verdadeiro. Vamos analisar a outra aqui. A é maior ou igual a B? A variável A tem o conteúdo 5, a variável B tem o conteúdo 8. O número 5 é maior ou igual a 8? Então, não, o 5 não é maior que o 8, nem o 5 é igual a 8, né? Isso é falso. Então, isso aqui deu verdadeiro, isso aqui deu um falso, e nós temos um ou no meio. Pela nossa tabela verdade lá atrás, a gente viu que quando a gente trabalha ou, basta alguém ser verdadeiro para o resultado dar verdadeiro. Então, se eu tivesse no meu programinha esse if desse jeito que tá aqui, o resultado seria verdadeiro. Portanto, o primeiro bloquinho que tivesse de comandos iria ser executado, né? Não seria o segundo no caso do else. Bem, mais um exemplo aqui. Coloquei aqui um outro, nesse caso aqui tem 3 condições. Então, como a gente trabalha com 3? Com 2 a gente já viu que é fácil, né? Faz essa com essa, trabalha a verdade, acabou. Quando a gente tem 3 ou mais, então sempre vai trabalhar de parzinhos, que a tabela verdade está em parzinhos. Então, nesse item C que eu montei aqui um if, para essas mesmas variáveis, eu coloquei 3 condições. Então, vamos primeiro avaliarmos cada uma delas separado. A primeira aqui está dizendo se B é menor que C. Então, B tem 8, C tem 10. Então, 8 é menor que 10 é verdadeiro. Vamos analisar essa outra condição. Essa outra aqui, ó, eu coloquei expressões aritméticas. A gente pode ter isso também, tá bom? Então, eu estou perguntando se o conteúdo de A é menor que o conteúdo de D menos 10. Então, vamos ver o que dá isso daqui. A tem o conteúdo 5. A variável D tem um conteúdo 15.
Então, vamos primeiro resolver essa expressão aritmética aqui para poder ver a comparação, né? Então, se D tem 15, 15 menos 10 dá 5. Desse lado deu 5. Deste lado já tinha um 5, que o A tem 5. Então, 5 é menor que 5, isso é falso, tá? Então, lembrando, se tiver uma expressão aritmética, resolve primeiro, para depois poder comparar se uma coisa é, né, com a outra, tá bom? Então, 5 é menor que 5? Não, falso. Vamos comparar a terceira condição aqui, que também tem cálculo aritmético. Eu quero saber se o conteúdo de A mais 3 é igual ao conteúdo de B. Então, primeiro vamos somar, né? Que nem lá atrás a gente primeiro subtraiu. Vamos primeiro somar também. A tem 5. 5 mais 3 dá 8. Esse lado deu 8. A variável B também tem 8. Então, 8 é igual a 8? Isso é verdadeiro. Então, já temos aqui 3 resultados, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui no meio tem um E, aqui no meio tem um OU. Vamos ver como é que trabalha. Eu comentei lá atrás que quando a gente tem várias condições e tem vários E's e Ou's, ele primeiro começa pelo E. Então, no caso aqui, começaria exatamente por esse mesmo que está aqui, tá? Então, ele sempre na tabela verdade trabalha de parzinhos. Então, ele vai fazer primeiro este E deste V com este F. Pela nossa tabela verdade, né, usando um E, verdadeiro ou falso dá falso. Por quê? Porque para ser verdadeiro com E, os dois têm que ser verdadeiros. Um deles já é falso, então o resultado deu falso. Este resultado que deu falso aqui é que vai trabalhar o ou com este outro resultado aqui de cima, que ficou esperando aqui, tá bom? Então, agora virou parzinho de novo. Este comparado com este com um ou no meio, tá? Então, temos um falso ou verdadeiro. Pela nossa tabela verdade com um ou, basta alguém ser verdadeiro para dar resultado verdadeiro. Aqui daria verdadeiro. Se eu tivesse uma outra condição, este verdadeiro poderia ser comparado com o resultado da outra condição e assim por diante. Vai fazendo sempre parzinhos e parzinhos e parzinhos até terminar todas as condições e a gente ter um resultado final único. Tá bom? No caso aqui eram só 3 condições, deu resultado verdadeiro, portanto, o programa iria executar aquele bloquinho que estaria na sequência. Vamos ver aqui um programinha relacionado a isso? Nós vamos fazer aqui um programinha onde a gente vai receber por digitação o valor salário atual de um funcionário. Tá? Nós já vimos um programinha parecido com esse lá atrás, onde a gente ficou trabalhando a ideia de saber fazer porcentagens, né? Cálculo de porcentagens. Aqui é parecido, tá? Nós temos um salário atual e precisamos calcular um salário novo, só que é de acordo com essa tabela que está aqui. Aquele que nós vimos lá atrás, ele era um programinha mais simplificado. O usuário digitava um salário e a gente calculava 10% dele e mostrava o resultado. Então, era tudo uma sequência, ou seja, todos os funcionários vão ganhar 10% de aumento. Então, programinha muito simples de fazer. Recebi a entrada, calculei e mostrei o resultado de saída, tá? Funcionaria para todo mundo. Mas neste programa aqui tá diferente. A gente tem que calcular o novo salário de acordo com a tabela a seguir, tá? Então, nós temos uma tabela aqui que a gente tem que tentar entender. Aqui está dizendo que se o salário atual de alguém for menor que 1.500, ou seja, se ele for de 1 centavo até 1.499,99 centavos, né? É menor, essa pessoa vai ganhar 10% de aumento, tá? Agora, se o salário da pessoa estiver entre 1.500 e 4.000, quer dizer, qualquer valor entre 1.500 inclusive até 4.000 inclusive, qualquer valor no meio disso, vai ganhar 8%. Agora, se o salário da pessoa for maior que 4.000, ou seja, ela é 4.001 centavo, qualquer coisa para cima, tá? Não importa até onde, é só 5% de aumento. Então, ó, nós temos 3 possibilidades de cálculo e só vamos poder mostrar um resultado para o usuário. Então, aí a gente já viu que vamos ter que ter uma estrutura condicional. O nosso programa tem que prever fazer os 3 tipos de cálculo, mas mostrar apenas um deles. Depende do quê? Depende do salário atual que o usuário digitar para mim. Ou seja, esse valor que ele digitar, eu vou ter que verificar se está dentro desses parâmetros para saber qual desses valores eu uso. Correto? Então, vamos ver como o nosso programinha funcionaria. Aqui nós temos os nossos includes normais, né?
criei as duas variáveis aqui, floats. Por que floats? A gente já havia falado, float porque tem casas decimais, no caso são centavos. Criei uma variável chamada sal atual e uma sal novo, igual que a gente já tinha feito, né? A sal atual é para armazenar o valor do salário atual, que vai ser recebido por digitação. A variável sal novo é onde eu vou armazenar o resultado, né, do cálculo que eu fizer do salário novo desse funcionário, certo? Comecei meu main e vamos primeiro pegar a nossa entrada. No caso aqui, entrada, nós só temos uma, né? Só vai ser digitado o salário atual desse funcionário. Então, estamos aqui, ó. Digite o valor do seu salário atual, ele digita, eu guardo na variável chamada sal atual. Então, até aqui tudo bem, bonitinho, não tem muito o que errar, é coisa que a gente já tinha entendido de fazer. Daqui para frente é que vai começar a história, tá? Ou seja, eu sei que nesse ponto aqui, agora tem um valor que o usuário me digitou. Não sei o que é, mas meu programa tem que estar preparado para fazer alguma coisa, tá? Tem que fazer os três, ter a possibilidade de fazer um dos três cálculos, tá? Tudo depende do quê? Do valor que tiver aqui. Então, vamos ver como a gente faria. Eu poderia começar testando a primeira possibilidade lá atrás, que seria o nosso if, onde eu verificaria se o conteúdo do que está digitado, que foi digitado e está armazenado na variável sal atual, é um conteúdo menor que 1.500, tá? Então, o processador vai pegar o que está armazenado nessa variável, comparar com o valor 1.500. Se isto é menor que 1.500, qualquer coisa abaixo de 1.500, né? Se for, é para ele fazer este bloquinho que está aqui na sequência. Ou seja, isso aqui já é um cálculo que a gente aprendeu lá para trás, né? Então, relembrando, a gente pega o conteúdo, que é o salário atual da pessoa, multiplica por 10 e divide por 100. Lembrando que isso daqui é o cálculo dos 10%, tá? A gente até já viu nesse vídeo mesmo hoje que o porcentagem não tem nada a ver com porcentagem para gente, tá? Porcentagem é uma divisão para pegar resto. Então, se a gente quiser calcular 10% de alguma coisa, a gente manda multiplicar por 10 dividido por 100, ou então multiplica por 0,10, que é a mesma coisa, né? 10 dividido por 100 dá 0,10, você pode pôr isso direto. Então, esse trechinho aqui calcula quanto é 10% do salário da pessoa e soma com o que ele já tinha. Então, vamos supor que eu tenha digitado aqui, o usuário ganhava R$1.000, tá? Então, na variável tem 1.000. 1.000 é menor que 1.500? É. Então, ele vai entrar aqui, vai pegar o 1.000, multiplicar por 10, dividido por 100, vai dar R$100. R$100 mais os 1.000 que ele já tinha, vai dar 1.100, ele vai guardar esse 1.100 aqui nessa variável chamada sal novo, tá? Então, o nosso usuário que ganhava R$1.000 vai ficar ganhando R$1.100 agora, tá bom? Então, é isso que eu pretendi montar aqui. Então, eu montei aqui o esquema de quando o valor que for digitado aqui for menor que 1.500, o que ele deve fazer? Continuando, vamos fazer no else. Ou seja, e se não é menor que 1.500? Pela nossa tabela na sequência, seria porque ele estaria entre 1.500 e 4.000, inclusive, tá? Como é que nós trabalhamos a ideia do entre? Então, vamos usar uma condição com mais de uma condição dentro, né? Uma expressão condicional. Então, eu coloquei um else aqui, que é o else desse if de cima, ou seja, se não for menor que 1.500, não faça isso, venha para o senão, e nesse senão nós vamos montar uma outra condição, vamos perguntar uma outra coisa, que é, se o que está na variável salário atual é maior ou igual a 1.500, e também o que está nessa variável salário atual é menor ou igual a 4.000. Então, este E que a gente colocou aqui no meio está condicionando, né, associando duas condições para que só realize este bloquinho aqui se tudo isso aqui for verdadeiro, tá? Por isso que eu coloquei um E. As duas coisas têm que acontecer, ou seja, o salário dele tem que ser entre 1.500 e 4.000. Então, vamos ver um exemplo, ver se funciona. Vamos supor que ele tenha digitado lá na variável sal atual o valor 2.000. Tá? Então, ele chegou aqui, ó, 2.000 é menor que 1.500? Não é. Então, vem para cá e pergunta, 2.000 é maior que 1.500? É. 2.000 é menor ou igual a 4.000? Também é. Então, as duas coisas são verdadeiras, o resultado daria verdadeiro, portanto, ele iria executar este bloco que está aqui.
que é o bloco que faz o mesmo cálculo de cima, só que trabalha com os 8%, tá bom? Então, ele calcularia com 8%, somaria e guardaria o valor lá, tá bem? Então, o caso do entre, tá? Inclusive, eu coloquei o igual, porque ele vai de 1.500 até, inclusive, 4.000. Qualquer valor que estiver nesse pedaço, vai dar verdadeiro aqui e vai entrar aqui, certo? E se não for isso, montei um outro else com um outro if, perguntando então se o salário atual é maior que 4.000. Se for, é para ele fazer esse cálculo trabalhando com a ideia dos 5%. Ele multiplicaria por 5 e dividiria por 100, jogando o resultado aqui. Então, usei sempre a mesma variável, tá aqui, bonitinha, né? E só um deles que vai funcionar, né? Ou vai funcionar esse, ou esse, ou esse. Isso que a gente tenta entender. Então, vamos ver se ele cairia aqui. Vamos supor que a pessoa ganhe 5.000 reais. Então, foi digitado lá atrás, na variável atual, valor 5.000. Então, ele vem aqui e perguntou, 5.000 é menor que 1.500? Não é. Então, não faz isso, vem para o else. 5.000 é maior ou igual a 1.500? Isso é verdadeiro, 5.000 é maior. E 5.000 é menor ou igual a 4.000? Não, isso é falso. Então, aqui deu verdadeiro e aqui deu falso. Com um e no meio, tudo dá falso, correto? A gente já viu que não dá certo. Então, não é, ele vai para o outro else. Aí ele pergunta, 5.000 é maior que 4.000? Então vai executar esse outro bloquinho. Então, nós vemos aqui 3 possibilidades, que realmente cada um cai num bonitinho, tá? Aqui eu também poderia ter pensado o seguinte, já que se não é menor que 1.500, não tá entre 1.500 e 4.000, com certeza ele já era 4.000, poderia mandar fazer direto este cálculo. Mas eu quis ainda testar o conteúdo, porque pode ser que a pessoa tenha digitado negativo. Eu ganho menos 800. Então, fez alguma coisa besteira, né? Então, se ela fez menos que 800, não vai entrar em nenhum desses daqui, ele não vai fazer as coisas direito pra gente, tá bom? Então, eu quis montar alguma coisa diferente aqui. Saindo fora aqui desse if, tá? Ou é esse, ou é esse, ou esse. Fazendo um desses 3 caminhos, ele cai fora e vem aqui embaixo. Vejam que esse celt aqui tá fora do último bloquinho, que nem tem else, não tem mais nada. Então, ele considera ele como fora. Ele estando fora, o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar no vídeo a mensagem novo salário, 2 pontos, sal novo, tá bom? Eu podia ter deixado esse Cout aqui junto com esse e outro junto com esse, mas ele ia ser sempre repetitivo. Então, eu fiz uma única vez aqui embaixo, né? Para ele mostrar uma única vez esse valor aqui, correto? Então, um desses 3 blocos vai ser executados, mas sempre cai aqui embaixo e mostra o resultado no vídeo, né, do novo salário, e encerra o programinha aqui. Tudo bem? E ficamos por aqui com a nossa estrutura condicional. Numa outra oportunidade estaremos vendo a nossa estrutura repetitiva, e essa condicional com certeza vai ser utilizada em outros programas, e a gente vai estar sempre reforçando, recordando a ideia dela, tá? Muito obrigada.